Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom o que você quiser, onde você estiver. Não importa o lugar, nem a hora, nem a data. Química Laranja, continuando, gente, com soluções. A aula 2, soluções 2, a parte que todo mundo gosta. Como assim, Laranja? A parte de matemática, não é? A parte que envolve cálculos de soluções. Laranja, mas como assim cálculos de soluções? Gente, existem algumas expressões matemáticas que são utilizadas no vestibular para você calcular alguns dados de uma solução. Por exemplo, a concentração molar que você vai ver, a concentração comum, a densidade daquela solução, ok? Então, são algumas expressões matemáticas que são bem corriqueiras de prova. Então, vamos a elas. Antes de você conhecer as expressões matemáticas, como fica muito difícil toda hora ficar falando soluto, solvente, solução e ficar escrevendo, imagine você escrever isso numa fórmula. Massa do soluto, volume da solução, massa do solvente, massa da solução. Para não ficar muito desgastante, o que a química fez? O que nós vamos fazer também? Você vai definir índices para as suas classificações. Toda vez que eu quiser me referir ao soluto, que eu quero falar soluto, ao invés de eu falar ou escrever soluto, eu vou colocar o número 1. Então, toda vez que aparecer o número 1 nessas expressões que nós veremos daqui a pouco, toda vez que o número 1 aparecer, isso quer dizer que está relacionado com o soluto. Toda vez que o número 2 aparecer em alguma expressão, como por exemplo aqui, que nós veremos já já, isso quer dizer que eu estou me referindo ao solvente. E quando não aparecer índice nenhum, nem o número 1, nem o número 2, por exemplo aqui, ó, não apareceu índice. Aqui, ó, não apareceu índice. Eu estou me referindo à solução, ok? Então, primeiro nós lembramos o seguinte, soluto 1, solvente 2, solução nada, ok? A partir disso, bora para as expressões matemáticas. Concentração comum. Concentração comum, gente, ó, sugestivo, comum. Comum começa com a letra C. Então, o seu símbolo vai ser a letra C. Então, toda vez que o exercício perguntar assim, qual é a concentração comum de tal solução? Qual é a concentração comum de tal pote? Letra C. Como que eu calculo a concentração comum de um exercício? Concentração comum é massa do, ó, o número 1, soluto pelo volume da solução. A unidade de medida no sistema internacional é gramas por litro, ok? Gramas por litro. Então, concentração comum, massa do soluto pelo volume da solução. Ótimo. Nós ainda temos, gente, o cálculo de concentração molar. Então, a concentração molar começa com a letra M. Por isso que o seu símbolo é uma letra M, só que é um M mais ou menos nessa forma aqui. Tudo bem? Então, dê uma boa olhada nele aí. É um M com uma perninha curvada. Então, ó, concentração molar. O que é a concentração molar? É o N1 por V. Aí você fala assim, laranja, o V eu sei o que é. V da solução. O 1, laranja, eu sei que é soluto. Agora, o que quer dizer o N? N é número de mols. Então, olha só. Concentração molar. Por isso fala molar. Olha, molar de mol. Concentração molar é o quanto de mol do soluto tem em determinado volume de uma solução. Ok? Então, ó, unidade de medida é mol por litro. Normalmente, para você calcular o número de mols, você tem uma outra expressão aqui que você consegue usar nesse tipo de exercício. O número de mols do soluto ele é calculado através da massa do soluto pela massa molar. Lembrando, gente, que massa molar é um valor em gramas por mol, que você não é obrigado a saber. O vestibular, o exercício, vai fornecer todos os dados para você calcular essa massa molar. Tudo bem? Então, o que eu tenho que lembrar? Concentração molar, número de mols do soluto, volume da solução. Para eu calcular o número de mols do soluto, eu posso aplicar uma outra fórmula. Massa do soluto pela massa molar, ok? Terceira expressão matemática, a densidade, que essa já é velha de guerra, né? Você já viu na física, você já viu lá no ensino médio e agora vai ver de novo aqui na química laranja. O que é a densidade? A densidade, gente, é massa por V. Massa sem índice, massa da solução. Volume sem índice, volume da solução. Só tem um pequeno detalhe aqui para você não se complicar na hora da prova. A densidade é a única expressão matemática, ou é a única fórmula, onde o volume entra em ml. Tudo bem? Pode perceber, ó, o volume na concentração molar era em litros. O volume na concentração comum também era em litros. Agora, na densidade, o volume entra em ml. Tudo bem? E recordando que falar ml é o mesmo que falar centímetro cúbico. Tudo bem? Então, 1 ml é 1 centímetro cúbico. 1000 ml, 1000 centímetros cúbicos. Ok?
A quarta expressão matemática é o título. Ah, mas o título é aquilo que eu coloco na minha redação? Não, tá? O título, gente, normalmente ele é usado para calcular, normalmente, não estou falando que é só para isso, hein? Olha, atenção. O título normalmente é usado para calcular a graduação alcoólica de bebidas. Então, quando você pega uma garrafinha de cerveja lá, ó, uma garrafinha de cerveja lá de 1 litro, né? Aquelas litrão lá, vem lá assim, ó, 5,5% ou 4,5% em voo. Normalmente é escrito isso, né? 6% em voo. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquele volume da bebida que você está tomando, 6% é de soluto, que é o seu álcool. Porque na cerveja, na cachaça, na bebida, bababá, normalmente o soluto é o cara que está em menor quantidade, que normalmente é o próprio álcool. Então, ó, graduação alcoólica, 6%. Ah, eu pego um Smirnoff Ice na balada, 5,5% de álcool. É o título, é a graduação alcoólica daquela bebidinha, tudo bem? Então, o título, gente, pode servir para fazer a graduação alcoólica, que é comparando volume com volume, ou graduação em massa, comparando massa com massa. Pode ser massa do soluto pela massa total, que é a massa da solução, né? Ou pode ser massa do solvente pela massa da solução. Em volume, pode ser o volume do soluto pelo volume da solução, ou pode ser o volume do solvente pelo volume da solução. Maravilha? Confesso que esse cara aqui quase não aparece muito, tá? Ó, esse cara aqui aparece bastante, juntamente com esse outro monstrinho aqui, tá? A densidade e o título quase não aparecem em expressões de soluções, tá? Os exercícios quase não pedem para você calcular a densidade e nem o título. O que mais aparece no exercício de prova, gente, é cálculo de concentração comum e cálculo de concentração molar. Agora que você conheceu todos, para fechar a aula, uma expressão aqui, gente, que une todas as expressões que você viu aqui no início. É uma fórmula geral. Então, ó, a concentração comum ela é igual também a massa molar vezes a concentração molar, que pode ser igual a 1000 demônios de trabalho. Tudo bem? Então, isso aqui é para você juntar tudo numa expressão só, as 4 fórmulas matemáticas que você viu para soluções. Maravilha? Gente, peguem esse conceito, treinem os exercícios e bora para a prova. Um abraço!